Oi, gente! Hoje iremos falar sobre o recurso de apelação. Esse recurso, iremos falar ele dentro do direito penal. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o que vem a ser uma apelação, quando esse recurso ele é utilizado. A apelação ela é um recurso que é utilizado contra uma sentença que é proferida por um juiz singular. Esse juiz que é um juiz de primeiro grau. E essa sentença, essa decisão, ela pode ser tanto uma sentença condenatória quanto uma sentença absolutória. Então, recapitulando aqui, apelação é um recurso contra uma sentença que é proferida por um juiz singular. Essa sentença pode ser absolutória ou uma sentença condenatória. Quando você está lá na sua prova da OAB, como que você vai identificar que a peça que você tem que interpor é uma apelação? Vai ser contado a história e quando chegar no final e dizer que teve uma decisão, que teve uma sentença por um juiz singular, teve essa sentença, parou em sentença, automaticamente você já sabe que a peça que você tem que escrever é apelação. Então, parou em sentença, não teve mais nenhuma movimentação, mais nenhum procedimento dentro ali do processo, a peça que você vai estar entrando é com a apelação. E qual que é a base legal da apelação? Porque na hora que você está fazendo a sua dissertação da peça, você tem que escrever a base legal, correto? A base legal é o artigo 593 do Código de Processo Penal. Porém, eu quero que vocês deem uma atençãozinha maior ao inciso 1º. Por quê? Esse artigo, o 593 do CPP, ele é uma série de incisos. Porém, a incidência maior da OAB em cobrar é o inciso 1º. Então, fica sendo a base legal o artigo 593, inciso 1º do CPP. Então, por isso que eu quero que vocês tenham uma atençãozinha maior ao inciso 1º, justamente por essa relevância maior que a FGV tem em cima desse inciso. Outra coisa de suma importância que eu quero estar falando com vocês dentro da peça de apelação é a questão do prazo. Aqui há algo bem peculiar que vocês precisam entender para não ter dúvidas na hora de fazer a sua peça. Como todos sabemos, a apelação ela é uma peça bipartida. O que vem a ser isso? Ela se desdobra em duas peças, digamos assim, duas partes, que é dividida em interposição e é dividida em razões recursais. Se você fosse pensar da forma correta como acontece, primeiro tem uma sentença, aí vem a interposição, que ela tem um prazo de 5 dias. Após essa interposição e o prazo de 5 dias, o juiz ele recebe e ele intima a parte apelante a apresentar as razões recursais num prazo de 8 dias. Aí você pergunta, qual o prazo que eu irei utilizar em relação à prova da OAB? Aí você me pergunta, por que eu tenho que saber de prazo? Por que eu tenho que me atentar a isso? Quando você vai escrever a sua interposição e vai escrever as razões recursais, no final lá você tem que datar no último dia do prazo. Então você tem que pegar o dia da sentença e fazer a conta no último dia do prazo, para você estar datando. Então, por isso é importante. Aí você pega e vê aqui. A interposição, 5 dias. As razões recursais, 8 dias. E agora, o que eu vou fazer? Qual o prazo que eu vou utilizar? Nesse caso aqui, você irá utilizar o prazo base de 5 dias. Por que você utilizará esse prazo base de 5 dias? Na prova da OAB, ao mesmo tempo que você vai interpor, você também já vai arrazoar. Então, por isso que você vai utilizar 5 dias, tanto para interpor quanto para arrazoar. Agora, gente, vamos entrar na questão da legitimidade. Quem são os legítimos? Quem são aquelas pessoas que podem estar entrando com a apelação? Primeiramente, temos aqui o réu, ou seja, a sua defesa técnica, o seu advogado, que vai estar entrando com a apelação. Segundo lugar, nós temos o Ministério Público. Aqui há algo bem peculiar a se dizer. O Ministério Público ele pode entrar com apelação tanto para efeito de sentença absolutória,
quanto para efeito de sentença condenatória. E aí é onde você se questiona, uai, se o objetivo do Ministério Público é justamente a condenação, qual é o interesse dele em estar entrando com apelação, então, se a sentença ela foi de forma condenatória? Aqui, gente, o objetivo do Ministério Público é justamente elevar a pena. O Ministério Público, ele quer uma pena muito maior do que aquela que foi sentenciada pelo juiz. E, por fim, temos o assistente de acusação. E o que vem a ser esse assistente de acusação? Quem é essa figura? Essa figura aqui nada mais é do que o ofendido, do que a vítima. O que ele faz? Ele contrata um advogado, esse advogado vai trabalhar juntamente com o Ministério Público, vai estar atuando junto ao Ministério Público. Porém, aqui vocês têm que ficar atento na questão que, se o Ministério Público ele entrar primeiro do que o assistente de acusação, automaticamente o assistente de acusação ele vai perder essa legitimidade. Ele passa a não ser mais legítimo para estar interpondo a apelação. Então, são casos que vocês têm que ficar atentos, porque são peguinhas que a banca pode estar tentando fazer vocês caírem. Agora, gente, outro assunto de suma importância é a questão do conteúdo. O que eu vou buscar no enunciado? Quais são essas irregularidades, esses erros que eu vou buscar para estar fazendo a minha dissertação, para ali na hora do direito eu estar escrevendo? O que são isso? Aqui é um macete bem interessante para vocês terem um norte, o qual seguir. Primeiro, você vai estar buscando teses preliminares. O que são isso, teses preliminares? Vocês vão buscar alguma nulidade no processo, vão buscar alguma prescrição ou qualquer outra causa que seja extintiva da punibilidade. Então, você vai estar buscando essas questões. Algo está nulo no processo? Houve prescrição? Teve alguma causa de extinção da punibilidade? Então, você vai estar buscando isso. Já que no mérito, temos aqui um macete, que é o MATIX, ele já é bem conhecido, bem famosinho, que significa as siglas materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e teses subsidiárias. Da materialidade até a culpabilidade, você encontra no artigo 386 do Código de Processo Penal. E já as teses subsidiárias, você encontra no artigo 59 do Código Penal. Aqui é um roteiro para você estar seguindo, que aí você vai olhar no seu Código de Processo Penal ou no CP e vai estar seguindo, para você estar lembrando as coisas que você tem que estar procurando de erros dentro do enunciado para você estar fazendo direito em cima dessas teses que estão erradas. Se houve ou não materialidade? E a autoria? Teve ou não tipicidade? Vai que foi um caso atípico. Ilicitude? Teve um excludente de ilicitude? Culpabilidade? Teve um excludente de culpabilidade? E as teses subsidiárias? Que é um erro de tipo, um erro de proibição. Então, tudo isso você tem que se atentar. Gente, agora finalizando essa introdução, o básico, né, do que vem a ser apelação e considerando eu as coisas essenciais, mais importantes que vocês têm que saber. Agora, eu vou estar fazendo aqui junto com vocês o esqueleto do que vem a ser a interposição e do que vem a ser as razões recursais. Quem quiser dar um print aí, isso aqui é muito importante, tá bom? Eu vou estar apagando agora pra gente estar dando continuidade. Vamos lá. Porque fica muito mais fácil quando você sabe o caminho que você tem que seguir. Automaticamente as coisas ficam mais fáceis. É como se você tivesse um roteiro para estar seguindo. Aqui, primeiramente, eu vou estar fazendo com vocês a peça de interposição. A peça de interposição. Primeiro, lembrando que vamos fazer o endereçamento para um juiz singular, um juiz de primeiro grau. Você vai escrever assim: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da
Se na peça vier o número da vara, você coloca. Se não tiver o número da vara, você vai colocar 3 pontinhos. Vai escrever da vara criminal da comarca. Da mesma forma, se vier o nome da comarca, você coloca. Se não, 3 pontinhos. Na prova, você não pode escrever e adicionar nada que não esteja no enunciado. Tudo que tiver, você tem que colocar. O que não tiver, você vai colocar 3 pontinhos. Aí aqui, você solta uma linha, mais ou menos, escreve, né? Processo, número, 3 pontinhos, né? Porque não tem o número do processo. Aí, vamos começar. Vamos utilizar um nome que é muito comum nas provas da OAB, nas peças, que é o Wilson. Vamos escrever assim, ó, Wilson, já qualificado nos autos, porque lembramos que já tem um processo aberto, então essa qualificação, ela já foi feita lá no início do processo, já qualificado nos autos, por seu procurador infraassinado, vírgula, né? Vem, opa, vou colocar mais uma vírgula aqui, respeitosamente, lembrando que aqui o A é craseado, a presença de Vossa Excelência, lembrando que quando se trata de apelação, o verbo se chama interpor. Então, você vai colocar aqui, ó, a presença de Vossa Excelência, interpor o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 1º, lembramos que vamos utilizar o inciso, né, que tem maior incidência na prova da OAB, inciso 1º, Código de Processo Penal. Então, vamos lá. Wilson, já qualificado nos autos, por seu procurador infraassinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tem uma vírgula que eu esqueci, interpor o recurso de apelação com base no artigo 593, inciso 1º, Código de Processo Penal. Aqui ainda não terminamos a interposição, ainda falta outro parágrafo que você tem que escrever. Vamos lá, então. Você coloca assim, ó. Você tem que pedir aqui para o recurso ele ser reconhecido e processado. Você põe assim, ó, assim requer que o presente recurso seja recebido e processado, já com as razões inclusas, remetendo-se para o Tribunal de Justiça do Estado. Aqui deixa eu explicar para vocês. Como eu falei, né? Vocês têm que pedir para o recurso ele ser recebido e processado. Aí você já vai colocar que as razões já estão inclusas, que é a próxima peça que a gente vai fazer, remetendo-se para o Tribunal de Justiça do Estado tal. Se tiver o nome do Estado, você vai colocar, se não, 3 pontinhos. E por que isso aqui? Porque as razões, agora, ela vai ser direcionada para o Tribunal de Justiça. Porque aqui estamos fazendo uma peça com juiz singular. Aqui, as razões, ela já vai ser para o Tribunal de Justiça. Para finalizar, vamos colocar
nestes termos, pede deferimento. Ponto. Vamos colocar aqui local, data. Da mesma forma, gente, se tiver o nome do local, vocês vão escrever. E a data aqui, você vai ter que colocar. Você vai olhar a sentença, vai olhar o último dia do prazo, vai fazer a contagem dentro daqueles 5 dias, que a gente já falou, que é o prazo base, e você vai estar colocando aqui a data. Para finalizar, advogado, 3 pontinhos, porque a gente não pode colocar o nosso nome ou nem de qualquer outra pessoa, porque não pode haver identificação da peça. Da mesma forma, o número da OAB, jamais identificar a peça. Se você fazer uma identificação da peça, por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui, advogada Tainara, OAB tal. Automaticamente eu estou identificando a minha peça. E isso aqui é nulo. Você vai ter sua peça zerada, então não pode. Então, gente, basicamente, esse aqui é o esqueleto. Esse aqui é o esqueleto da peça de interposição da apelação. Então, você vai aqui estar fazendo o endereçamento, né, para um juiz singular, igual a gente escreveu, excelentíssimo senhor doutor juiz da vara criminal da comarca. Depois aqui você vai escrever, né, a qualificação. Você já vai escrever aqui, colocar a base legal, aqui pedir para ser recebido e processado o recurso com as razões inclusas. Isso aqui é interposição. Tá vendo, gente? Não é difícil. Basta você treinar, é bem tranquilo, não é difícil mesmo. Agora, a gente vai estar fazendo as razões recursais. Quem quiser tá tirando um print aí, vou estar dando uma afastadinha. Tira, que isso aqui é de suma importância para você ter um esqueleto, né, da peça. Agora, eu vou estar apagando e a gente vai estar fazendo as razões recursais. Então, vamos lá. Aqui é diferente, né, que a gente vai endereçar, como eu falei para vocês, para o Tribunal de Justiça. Vamos começar assim, ó. Fazendo uma saudação, né, ao Tribunal de Justiça. Aí você vai começar dessa forma. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Como eu falei para vocês, aqui segue a mesma teoria da peça de interposição. Se tiver o Estado, tu coloca. Se não tiver, não coloca. Vamos colocar aqui. Apelante, no caso, Ministério Público, e apelado, Wilson. E o apelado temos o Wilson. Ai, gente, que eu troquei. Bem que eu vi que tava alguma coisa diferente. Aqui o apelante é o Wilson. E aqui o apelado, o Ministério Público. Agora sim, tá certinho. Aí aqui agora, você vai escrever razões do recurso de apelação. Aqui você vai ter que fazer a saudação de novo. Ó. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. 3 pontinhos. Logo abaixo, Colenda Câmara Criminal. Então, esse aqui é o endereçamento que você vai estar fazendo das razões recursais. Das razões recursais. Você vai colocar a Igreja Tribunal de Justiça do Estado tal, apelante o Wilson, apelado Ministério Público,
Razões do recurso de apelação. Aqui faz de novo uma saudação. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, né? Colenda Câmara Criminal. Aqui você já vai entrar dos fatos. Dos fatos. Aqui, gente, você não precisa escrever muita coisa, porque não é isso aqui que vai te aprovar. Você tem que escrever, óbvio, mas não é necessariamente o que vai te aprovar na prova da OAB. Então, aqui, ó, breve relato. Breve relato, bem singelo, bem singelo. Você vai pegar apenas as principais informações. Aquilo ali que é pontual, que é o interessante, que é as palavras-chave, de forma bem sucinta, é o que você vai escrever nos fatos. Então, os fatos é super tranquilo. Aqui não tem segredo algum. Dando continuidade, gente, eu vou estar apagando aqui, porque meu quadro é pequeno. Não dá pra mim mais aqui, ó. Vocês vão continuar aqui, ó. Porque agora nós vamos para o inciso 2, que é do direito. Então, vocês vão dar, eu vou apagar, porque não dá pra me escrever mais, mas vocês vão dar continuidade aqui. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. Vamos lá. Então, dando continuidade, o inciso 2, que é do direito. Gente, essa aqui do direito é aqui aonde vai te aprovar. Aqui é o lugar mais importante da sua peça. É aqui onde você vai apontar as irregularidades, apontar os erros, apontar tudo aquilo que está errado no enunciado, tudo aquilo que o juiz deixou de observar para estar fundamentando a sua sentença. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, lá naquela inicial lá que eu li para vocês, você vai buscar aqui, ó, as teses preliminares e as teses de mérito. Vamos recapitular isso aqui, porque é de suma importância. Nas teses preliminares, tu vai buscar no enunciado questões de nulidade, questões de prescrição, ou também qualquer causa de extinção da punibilidade. De extinção da punibilidade. É isso aqui, a questão das teses preliminares. Você vai buscar nulidade, prescrição, causa de extinção da punibilidade. Já aqui nas teses de mérito, como eu falei para vocês, temos o macete, matix. O que vem a ser o matix? Aqui o M, materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e as teses subsidiárias. E da onde isso aqui foi retirado? Isso aqui, gente, da materialidade até a culpabilidade foi retirado do artigo 386 do Código de Processo Penal. E as teses subsidiárias do artigo 59. Gente, é muito importante, depois vocês pegam o seu VAD e dá uma lida no artigo 386 do CPP, do artigo 59 do Código Penal, para você estar absorvendo mais, entendendo mais o que vem a ser essas teses. As subsidiárias aqui também envolvem a questão do regime, o regime inicial do cumprimento de pena, a base, né? Deixa eu ver aqui, para me estar falando para vocês, que envolve mais coisas. A quantidade da pena, a pena dentro do mínimo legal, a base da pena. E a questão do regime inicial, tudo isso aqui entra nas teses subsidiárias. Então, basicamente é isso que você vai estar pesquisando de erros dentro do seu enunciado para você estar fundamentando os direitos.
Vamos agora entrar do pedido, que é o último inciso que você tem que fundamentar. Aqui, ó, do pedido. Do pedido. Aqui, gente, no pedido, você não pode esquecer para pedir para... Não pode faltar o provimento do recurso e a reforma da decisão. Tem que pedir o provimento do recurso junto. Aí você põe aqui, ó, requer, né? Provimento do recurso junto com a reforma da decisão. Isso aqui você tem que escrever. E aí, a questão aqui do pedido, aí você vai ter nas alternativas o A, o B, o C, o D, conforme tudo aquilo que você for pedindo. Aqui, o macete é tudo aquilo que você alegou no direito, que você escreveu lá no direito, você tem que pedir. Então, gente, o que eu tava falando pra vocês, tudo aquilo que você alegar no direito, você faz no pedido. Aí que você vai colocar, né, o A, B, C, D, de acordo com tudo aquilo que você for pedir. Por exemplo, se for uma excludente de culpabilidade, que você alegou lá no direito. Aí você tem que escrever que requer seja reconhecido a excludente de culpabilidade dentro do artigo tal. Aí você escreve. Aí, para finalizar aqui, você coloca nestes termos, né, pede deferimento, local e a data da mesma forma da interposição, né, se tiver você vai colocar. Aqui você vai datar o último dia do prazo, lembrando que usamos o prazo base de 5 dias. Aí você coloca aqui advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Lembrando que aqui não pode ter identificação da peça, então tu não pode colocar seu nome. E é isso, gente. Mais pra frente eu vou estar gravando outros vídeos de outras peças, né, dentro do direito penal da OAB. E espero ter ajudado vocês. Muito obrigado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva lá, nos ajude. Vai sempre estar tendo vídeos dentro da OAB, vídeos muito bacanas para estar ajudando vocês nessa caminhada. E eu quero agradecer, muito obrigado a todos. Um beijo.